Olá para todos e bem-vindos ao novo programa que se inicia aqui no canal Ateu e Daí, Palavra do Ateu. Bom, para começo de conversa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Lemos, eu moro na cidade do Rio de Janeiro e eu sou criador e editor do blog Sou Ateu e Daí, cujo endereço vocês podem encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Há mais ou menos uns 2 anos eu escrevo artigos nesse blog a respeito de religiosidade e de ateísmo, e agora eu pretendo alçar voos mais altos, por isso tive a ideia de criar esse programa aqui no YouTube, para poder discutir a respeito de religião, de ateísmo e coisas concernentes a esse universo. Eu não sou formado em teologia, em antropologia, sociologia, ou qualquer uma dessas áreas que as pessoas normalmente acham que alguém tem que ser formado para poder falar de religião com alguma credibilidade. Eu sou graduado em Direito, portanto eu não quero posar aqui como especialista em religião ou qualquer coisa do gênero. Vou apenas apresentar as minhas opiniões, que são normalmente baseadas em muita leitura que eu faço a respeito do tema. Claro, quando for necessário, eu vou apresentar algum estudo, alguma conclusão acadêmica, e aí sim eu vou me valer da autoridade de especialistas no assunto, apresentando as fontes das informações que eu dispuser aqui. Muitos religiosos acham inconcebível um ateu se propor a falar de religião. Segundo alguns deles, não cabe a um descrente discutir esse tema porque nos falta um elemento-chave essencial para compreender as crenças religiosas, que é a fé. Esse modo de pensar me parece falho por 3 motivos. Primeiro, esse argumento é circular. Se você não compreende totalmente os mistérios de uma crença, você nunca vai acreditar nela, ou seja, nunca vai ter fé, ou seja, nunca vai compreender os mistérios de uma crença. Me parece o velho dilema do ovo ou da galinha ou do Tostines que é fresquinho porque vende mais. A única maneira de você resolver esse dilema seria se você tivesse inicialmente a fé sem compreender completamente uma crença, que é o que eu acredito que a maioria dos religiosos fazem. Em segundo lugar, esse argumento pode ser utilizado por pessoas de qualquer religião para impedir que pessoas de fora dela a discutam objetivamente. Se um católico, por exemplo, acha que um ateu não pode entender por completo o catolicismo por não possuir fé, um islâmico poderia alegar a mesma coisa a respeito do católico, que ele não entende o islamismo porque ele não possui fé no Islã. No entanto, as pessoas de uma religião têm suas opiniões formadas a respeito de outras religiões, no mínimo achando que elas não são verdadeiras. Em terceiro lugar, ainda que alguém atualmente não possua mais fé no sobrenatural, isso não quer dizer que algum dia ela já não tenha possuído. Na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço que se consideram ateias já frequentaram algum culto, já tiveram alguma religião. Eu mesmo, até os meus 15 anos de idade mais ou menos, era católico. Eu frequentava missas, eu já li a Bíblia de cabo a rabo pelo menos 2 vezes. Tá certo que eu não diria que eu era um religioso muito devoto, mas eu diria que já houve dias na minha vida em que eu possuía fé. E isso não me impediu de ver alguns ensinamentos que me eram passados como contestáveis. Bom, depois que eu me desvencilhei do catolicismo, eu comecei a pesquisar a respeito de outras religiões. Eu li sobre o islamismo, sobre o judaísmo, sobre o espiritismo, sobre o hinduísmo e sobre algumas outras. E todas elas me pareciam padecer do mesmo problema do catolicismo. Eram sistemas essencialmente criados para confortar e controlar as pessoas, fazendo-as se sentirem bem e agir de determinada maneira, embora não se importassem em explicar profundamente o porquê de suas crenças. Durante um tempo eu passei a me considerar espírita porque para mim ainda era a única religião que buscava dar explicações racionais para suas crenças e dogmas, e convidava os seus seguidores a refletir sobre eles, enquanto as outras religiões simplesmente impunham uma visão de mundo a seus fiéis. Porém, com o tempo eu fui percebendo que, embora o espiritismo se propusesse a dar explicações às suas proposições, na maioria das vezes essas explicações não faziam o menor sentido. Enfim, eu comecei a considerar a hipótese do agnosticismo, e isso mais tarde me levou à conclusão de que eu não acreditava mais em divindade nenhuma. Eu era ateu. Pelo que eu vejo das minhas horas de navegação em fóruns e blogs da internet, muitas pessoas hoje em dia têm facilidade de fazer essa declaração de que são ateus. É possível que a disseminação de informação e a facilidade de acesso a ela trazidas pela internet realmente tenha feito com que o número de ateus no Brasil aumentasse. Ou talvez o anonimato proporcionado pela grande rede faz com que os ateus se sintam mais seguros para saírem do armário em relação ao seu ateísmo. Ou talvez isso seja só mais uma modinha passageira da internet alimentada por jovens que querem se mostrar rebeldes, contestando valores vigentes sem nem mesmo dar importância para o que está sendo afirmado. Mas enfim. O fato é que hoje em dia muita gente pode se considerar ateia, mas pouco se discute profundamente sobre o assunto. Quem nós somos, o que nós queremos, o que nós pensamos, o que pensam de nós. Há muitas perguntas a serem feitas sobre os ateus e poucas respostas sendo oferecidas com seriedade.
Claro que a minha intenção aqui não é definir o que é ser um ateu no Brasil ou ditar o que nós devemos fazer. É simplesmente dar meu ponto de vista sobre o assunto e, quem sabe, ajudar a criar um senso de comunidade, fazer com que as pessoas discutam, tragam suas próprias opiniões, seus próprios pontos de vista e, se possível, chegarmos a algumas conclusões. Portanto, os comentários aqui vão ficar em aberto para quem quiser debater, discutir, me xingar, talvez até me elogiar, sejam ateus ou religiosos. Mais uma vez, bem-vindos e vamos aos trabalhos.